Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a inteligência artificial no entretenimento. Vamos destacar então aqui o que é IA no entretenimento e qual a relação entre eles. Vamos descobrir? Então pessoal, vamos falar sobre o IA no entretenimento, não tem como deixar de falar, e principalmente dos filmes, né? Você talvez já tenha assistido alguns desses filmes, especialmente alguns filmes que começaram lá atrás, né, na década de 80, como por exemplo, os filmes Exterminador do Futuro, Matrix, O Exterminador do Futuro, que é um filme que traz aí um futuro distópico, onde as máquinas, né, com a sua inteligência artificial, elas dominaram o mundo, né? A inteligência artificial saiu do controle da humanidade, né? E é um filme, né, que já foi produzido já faz um bom tempo, né, no caso aí 84, né, 1984. Matrix também, que talvez alguns de vocês conheçam, né, ele aborda uma mistura de realidade virtual e mundo real, né. Então é bem interessante você conhecer um pouco mais do entretenimento, porque você vai perceber como esses filmes eles estavam adiantados em relação à tecnologia, à inteligência artificial, e a cada vez mais, né, essas previsões dos filmes nós estamos vendo se tornar realidade, né? Mas lógico que não chega perto ainda, né? Tem muitas coisas mais avançadas ainda nesses filmes, mas é bem bacana vocês verem isso como o entretenimento está antecipando sempre, né? Está sempre à frente mostrando novidades que na sequência muitas delas se tornam realidade. Então, pessoal, vamos continuar agora falando do Pacífico. O Pacífico também gosta bastante de filmes, entretenimento, principalmente esses de ficção científica, que trazem, né, muita informação sobre inteligência artificial, é bem bacana, né? Mas vamos ver o que ele está aprendendo, né? Ele está aprendendo ainda com a ajuda do Scratch, mais matemática. Vamos ver o que ele está fazendo agora nessa plataforma de programação. Ele está conhecendo mais detalhes sobre as estruturas de seleção para tomada de decisão. Então aqui tem alguns blocos específicos que são bem bacanas para você construir uma estrutura lógica, né? Então, por exemplo, ali se você olhar mais à esquerda, tem um bloco ali que traz se, então, né? Aí depois se você olhar o segundo ali é se então, mas tem uma outra condição mais embaixo, ó, se não, que seria a alternativa, né? Aí você pode entender melhor como que funciona se você ver ali o exemplo, né? Se você ver, por exemplo, se a média, né, ela for igual a 7, né? Ou, na verdade, se ela for maior que 7 ou ela for igual a 7, ó, o que vai acontecer? Resultado, diga aprovado. Se não, que seria a alternativa, reprovado, né? Média 7 ou maior que 7 aprovado, ou se não, reprovado. Então, é uma estrutura lógica padrão, né? Você coloca a primeira opção, né, como sendo C, e aí você dá as condições para satisfazer aquele C, e depois você coloca a alternativa, que seria o se não, seria a segunda hipótese, caso não seja satisfeita a primeira informação, né? Então, essa seleção de decisão ela é muito usada para programar e ela traz por trás uma lógica matemática, porque a lógica matemática ela trabalha bastante com essas possibilidades, né? E para a construção de possibilidades, pessoal, a gente usa muito o e e o ou que nós falamos na aula passada. Nós vamos aqui falar um pouquinho disso nesses exemplos aqui, falando dos intervalos numéricos, né? Se você tem aqui esse intervalo numérico, que ele vai ali ó, do 10, né? Um pouquinho depois do 10, ele continua ali até, né? O lado direito passou do 14, né? Então ali você tem representado em vermelho, né? Se você for colocar ali um intervalo que você quer, você poderia representar de duas formas, ó. Uma forma seria colocar não, aí depois coloca x menor que 10, quer dizer, eu não quero x menor que 10, é uma das formas de pensar. Lembram-se que tem o operador lógico não, que é negação na lógica matemática e na lógica computacional? Então, se eu quiser colocar aquele intervalo que ele está depois do 10, se eu colocar não x menor que 10, é uma das formas de ler, né, na lógica matemática e na lógica de programação. Depois, se você outra alternativa, você poderia colocar x maior que 10 ou x igual a 10. Lembram-se que a gente falou do ou na aula passada, né? O ou, né? Uma das condições é suficiente, né? Para satisfazer, para ser verdadeiro. Então, é uma forma de estruturar, você vai encontrar esses blocos lá no Scratch para colocar o ou, para colocar o e aí você consegue compor diferentes estruturas, né? Fazendo aí a mudança aí dos valores, dos números, ou do e, ou do ou, para você poder
trabalhar lá e pensar matematicamente e também na lógica aí da estrutura da programação. Aqui nesse intervalo, observem, né? Ele vai do 8 até o 12 ali na reta, né? Então ele tem os limites, 8 até 12. Matematicamente, né, o que a gente tem, né? Eu poderia construir 8 menor ou igual a x menor que 12, que seria aquele intervalo matematicamente. Lembrando que aqui está menor ou igual separados, né? Porque na matemática tem aquele menor ou igual que você coloca um traço embaixo, vocês devem conhecer, né? Mas aqui na lógica de programação a gente coloca o menor e o igual do lado para indicar menor ou igual, tá? Então, se eu for implementar agora no Scratch, eu poderia escrever, por exemplo, olha ali na estrutura que está verde, né? O x está laranja e depois, ó, x maior que 8 e x menor que 12. Ali é o e, tá vendo? Ó, tem que atender as duas condições para dar aquela estrutura ali do segmento de reta. Ou o x igual a 8 também seria uma opção ali dando como alternativa. Essa estrutura me ajudaria a chegar naquele segmento, né, que está em vermelho ali na figura. Então, vocês podem trabalhar esses intervalos também, testar, construir lá no Scratch, é bem interessante. É só buscar a cor do bloco também, é igual está aqui no exemplo, que vocês vão encontrar facilmente, aí vocês levam lá para a área de script e depois vocês vão ver o resultado lá no palco, né, onde está ali o gato, que é a área que mostra os resultados dos programas, ok? Então, pessoal, esse aqui é para vocês pensarem, tá? Vocês já vão ter agora, daqui um instante, um tempinho para pensar. Então, aqui é uma tabela do imposto de renda que traz as faixas de informações de acordo, né, com os salários, né, as faixas de valores. Se você recebe ali de R$ 1.903 até 2.826, aí tem as faixas de informações, a faixa 1, 2, 3 e 4. E ali tem as alíquotas, que seria o quanto que você vai contribuir de acordo com a sua, quanto você vai pagar de acordo com a sua faixa de salário, tá? Então agora a pergunta para vocês pensarem e escolher a alternativa e o intervalo correto, ó. A representação do intervalo que pagará 22,5%. Qual será? Agora é com vocês. Então, pessoal, se vocês escolheram ali, vocês conseguiram, né, chegar na C com certeza, né, estão aqui de volta. Então, vocês viram que ali o intervalo correto era C, porque mostra exatamente os valores do pessoal que está pagando ali 22,5% na tabela, tá? E a gente construiu ali com menor e menor ou igual. Lembrando que aqui a gente colocou a representação matemática mesmo, menor ou menor ou igual. Ali o menor, se vocês observarem, ou menor ou igual, tem o traço embaixo, né? Mas no Scratch você não usa esse menor ou igual com traço embaixo, você usa o menor e depois coloca o símbolo do igual, tá? É assim que funciona na lógica de programação, na hora de pensar. Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, nesse podcast que eu trouxe para vocês, está bem interessante para vocês pensarem mais sobre o tema da aula de hoje, né? O IA no entretenimento, né? Qual que é o impacto, né, do entretenimento que trouxe tão antes, né, a informações sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias? Será que o entretenimento também está influenciando, né, as novas produções, as novas descobertas? É bem bacana refletir um pouco e vocês vão gostar. E depois vocês poderão, né, ver na íntegra também, né, esse podcast. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Nesse podcast especial, vamos falar sobre inteligência artificial. Sabemos que a inteligência artificial ela tem total relação aí, né, com a matemática, com várias áreas do conhecimento. Então, por isso que nós estamos abordando temas relacionados à inteligência artificial aqui no nosso canal. E vamos falar hoje sobre os roteiros de filmes com inteligência artificial. Então, sem dúvida, né, quando pensamos em entretenimento e inteligência artificial, é incrível quantos temas, quantos filmes já foram feitos desde os anos 80, principalmente, onde a gente tem ali uma jornada, né, a percorrer, um histórico de filmes bem interessantes que já exploravam a inteligência artificial muito antes do que nós temos hoje como inteligência artificial disponível para a sociedade. Então, nesse episódio, vamos explorar alguns filmes icônicos das últimas décadas que apresentaram roteiros, então, com essa temática.
IA ou inteligência artificial. Então vamos aqui começar a nossa jornada. Vamos falar primeiramente de Blade Runner, 1982. Nessa jornada começamos então nos anos 80 com esse filme, Blade Runner, esse clássico da ficção científica dirigido por Ridley Scott. A inteligência artificial desempenha um papel fundamental na trama. Os replicantes androides com inteligência artificial avançada são uma presença constante ao longo do filme, levando questões sobre a natureza da consciência e a linha tênue entre humanos e máquinas. Temos também Exterminador do Futuro, né, de 1984, que também não podemos deixar de fora, foi lançado em 84 e dirigido por James Cameron. Nesse filme, a inteligência artificial chamada Skynet se torna consciente e desencadeia uma guerra contra a humanidade. Então, a trama envolve viagens no tempo, um confronto épico entre humanos e máquinas, explorando questões sobre o domínio da inteligência artificial sobre a humanidade. Outro filme também bastante icônico é o Matrix, de 1999. Então, chegamos aos anos 90, né? Um filme revolucionário que explica a ideia de uma realidade simulada controlada por uma inteligência artificial. O filme apresenta um mundo onde os humanos são mantidos em estado de sono, enquanto suas mentes são conectadas a uma realidade virtual. Matrix questiona a natureza da realidade, né, e a liberdade da humanidade em face ao poder da inteligência artificial. Temos também aí o filme Her, de 2013, que já passa para o século XXI. Aí nós já temos, né, um salto para o século XXI, 2013, esse filme. Nessa história emocionalmente impactante. Então, pessoal, agora lembrando sempre, né, dos vídeos que estão na plataforma no Saiba Mais, né? Vocês já estão, né, familiarizados, já conhecem o Saiba Mais, acredito que já tenham desenvolvido esse hábito, né, de buscar esses vídeos adicionais. Então, parabéns, continuem assim buscando esses vídeos que vão complementar os temas da aula. E agora a frase de conclusão diz assim, ó: a ficção científica cada vez mais se aproxima da realidade. Podemos ver que os filmes já anteciparam há muito tempo o avanço tecnológico das inteligências artificiais que temos hoje em dia. Ótimos estudos a todos, até a próxima.